Filipe, mas ficou o seu raciocínio em relação ao tema que aqui estamos a tratar. 10h45, agora 46. Avançamos para o ouvinte Carlos Lopes, está no Porto, Portugal. Bom dia, Carlos. Tenha bondade, se faz favor, sim. Muito bom dia. Permita-me cumprimentá-los e os seus distintos convidados, a todo o auditório da Rádio Nacional. Todo este trabalho de disseminagem do país tem como principal objetivo a salvaguarda da vida humana. Por isso, não só dos camponeses, mas de todos os angolanos que circulam por todo o país. E isso foi possível realmente a esse trabalho. Salientar também que nós tivemos, e penso que ainda continuamos a ter, o apoio de ONGs, de instituições internacionais, em termos de formação de quadros para disseminagem e também de financiamentos para disseminagem. Isto um pouco para esclarecer o convidado economista angolano que referia-se a dotações orçamentais para esse fim. Há e houve um grande apoio da comunidade internacional em alguns países que efetivamente responderam positivamente para apoiar isso. Libertar solos para diversificar a economia, para a implantação da nossa agricultura é fundamental. Mas só por si ter solos disseminados não quer dizer que diversifiquemos a economia, como todos nós sabemos. A seguir, vem toda uma política de governo de apoio ao camponês, aos agricultores de pequena, média e grande dimensão, para termos efetivamente uma agricultura que permita atingirmos a segurança alimentar tão desejada no país e que, infelizmente, por aquilo que nós sabemos recentemente, vamos ainda ter que socorrer-nos de importação de produtos da cesta básica para conseguirmos efetivamente ultrapassar aquilo que ainda não se conseguiu nos 2 últimos anos, nos 2 últimos OGEs, e estamos a falar de 2016 e 2015, e por aquilo que também já sabemos ontem, através do OGE, aprovada a lei, o projeto de lei do OGE 2017 em Conselho de Ministros, vamos ainda necessitar de fazer importação. Por isso, quando se refere ao plano energético fundamental para a implantação da indústria transformadora, sabemos também que foi necessário, quer libertar, e quando se fala num 1 milhão de campos de futebol, se atendermos a superfície do país, estamos a falar em termos percentuais que pouco mais será de 2 ou 3 ou 4% da superfície do país. Há um trabalho árduo, contínuo, necessário. E muitas vezes, enquanto cidadão, penso que com as enxurradas, com as chuvas, provavelmente aquelas minas antipessoais e que já foram localizadas e destruídas, cerca de 500 mil, como foi anunciado, podem ser deslocadas essas minas para áreas que já se pensava estarem disseminadas e que podem efetivamente causar danos mortais, quer em crianças, quer nas pessoas que vivem nas aldeias, nos quimbos do interior. Por isso temos aqui, como se disse bem, é um processo, não é um trabalho que se pode dizer que se vai fazer em 10 ou 20 anos. Temos décadas para diseminar totalmente o país. O que é necessário é, nessas áreas disseminadas, haja uma boa política para rentabilizarmos a nossa economia, para diversificarmos a nossa economia e não estarmos dependentes das importações para assegurar a nossa alimentação da nossa população e dessa forma termos um desenvolvimento sustentável. Nos desejo um bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado nós, ouvinte Carlos Lopes, que acompanha a Rádio Nacional via internet. Januário Locuta está no município de Agabela, província de Coisa, que ligaram para nós. Nós temos ainda mais 1 hora para aí, vamos até sensivelmente às 11h55. Temos tempo ainda para então aflorarmos mais alguns tópicos em relação à matéria que nos traz hoje aqui. E nesta segunda parte, para além de
abordarmos as condições que existem para a desminagem, que acabou por ser uma pergunta que nos deixou ficar o Alberto Candimba. Vamos passar igualmente por outras questões, como aquelas que têm que ver com os custos de desminagem, aquelas que têm que ver com o apoio que é dado ainda ao setor por parte de organizações ou empresas estrangeiras e aquilo que o Estado angolano também fornece ao Instituto Nacional de Desminagem para que possa fazer o seu trabalho, para que possa fazer a sua ação, para que no futuro se possa então colher dados satisfatórios daquilo que é a ação de desminagem, o impacto que tem na vida dos cidadãos. E gostava que pudéssemos responder rapidamente àquilo que foram algumas questões deixadas pelos nossos ouvintes, começando pelo amigo ouvinte Domingos Cachimbala, que nos falou de Benguela e que perguntava quanto tempo mais poderá levar a desminagem em Angola. Um dos senhores que aqui está presente pode dar essa resposta, o Domingos Cachimbala. O Sr. Virgílio? José Virgílio, diretor-geral do Instituto Nacional de Desminagem. Nós voltamos a dizer que precisamente a história em si daquilo que foi o teatro militar em Angola, nós nascemos nesta fase desse teatro, participamos e hoje estamos a participar na desminagem. Conhecemos as etapas deste processo e voltamos a dizer, a desminagem é um processo. Sendo um processo, ele obedece às etapas. Estamos a dizer que já temos uma área suficiente ou uma área onde já é possível, é visível o resultado da desminagem e que afirmar agora, dizer que quanto tempo falta, diríamos que não, porque se olharmos na história daquilo que foi o teatro, eu vou mais ao fundo, dizer que as forças militares que aqui andaram, elas movimentam-se. A brigada que combateu no Cuito Guanaval, de repente, vai combater em Cabinda. Agora pergunto, o engenheiro estará em condições de dizer onde deixou as minas? Que combateu no Cunene, terminou a combater no Uíge. Estará em condições de voltar a dizer onde deixou. E depois não só, são matos, são vilas em que ninguém tinha um croquis. Naquele momento, no Nigeria, não havia croquis. Eu, pessoalmente, também fui parte do exército a defender este país e dizer que ninguém tinha croquis, porque é um grupo que agora marca uma emboscada, vamos para Catete e marcamos uma emboscada. Ok, temos que nos defender atrás. O que vamos fazer? Colocamos minas de sinalização. Quando uma mina arrebentar, que dizer que está a vir ali, afinal, com o pessoal. E se nós tivermos que retirar para tomar outra posição de estratégia, e estes passarem por não acionar essas minas, alguém tem um mapa para dizer que deixamos N minas ali? Eu perguntaria, diria que não. Então, todos participaram nesse teatro, realmente reconhecemos que o país é militarizado, todo mundo combateu, realmente de um outro lado, mas dizer exatamente que temos áreas controladas, minadas, que já limpamos X e falta X, eu diria que seria uma ilusão de facto. Com este handicap que se apresenta, a falta de mapas, de croquis, de localização, de minas implantadas, tendo em conta esta situação, quais são os mecanismos que quem desmina vai considerar para que possa então limpar estas zonas de minas? O que é que se vai fazer para desminar estas zonas que estão ainda minadas e que os croquis não existem? Croquis de localização. Ok, para dizer que a desminagem é um processo que envolve toda a comunidade. A desminagem envolve todas as comunidades. Estamos a trabalhar com as autoridades tradicionais, as administrações, os governos provinciais. As autoridades tradicionais também ajudam-nos a identificar algumas áreas suspeitas, que posteriormente nós vamos confirmar a existência ou não de minas neste local. E quando esta ser confirmada, nós então
marcamos esta área e seguimos os pressupostos. E não só, para dizer que ao longo da cidade há áreas realmente que tinham sido ocupadas pelos exércitos e que o povo sabejamente conhece esta área. Diz que bem, aqui houve uma unidade e aqui era o seu dianteiro defensivo. É claro que esta área é identificada. Mas para dizer que a comunidade também tem uma parte a contribuir, sobretudo as autoridades tradicionais, através destes, e não só, nós também fizemos um levantamento, temos grupos de educação de risco de mina que vão até as comunidades, exibem cartazes a dizer o que constitui um perigo, o engenho ou a mina, e muitos desses acabam por dizer que aqui tem. Por exemplo, em Malange houve um grupo que lá fez a sensibilização e a população, por exemplo, assim, indicou várias áreas minadas e estas então também são identificadas, demarcadas. É para dizer que as áreas conhecidas estão controladas, estão marcadas, estão a ser desminadas, e as áreas desconhecidas vamos chegar até lá. E muitas dessas áreas também serão reconhecidas através dos populares, dos que fazem caça, outros mesmo para o seu cultivo, enfim. E então a desminagem envolve um processo onde toda a comunidade neste país é chamada a contribuir com informações, porque todos estiveram presentes e todos fizeram parte desse teatro militar. E acho que cada um deve contribuir para um sucesso, por uma Angola sem mina. Sr. Coronel Manuel Pacheco, tenha vontade então. Muito obrigado. Em acréscimo ao que o meu colega acaba de, no entanto, evidenciar, é que nós estamos a levar a cabo este processo por fases. Começamos, no entanto, com um processo de reconstrução. Ali as estruturas criadas para este fim foram direcionadas, não é, naquelas tarefas que visassem, no entanto, levar-se a cabo o processo de reconstrução nacional. Estamos a terminar esta fase, estamos agora a caminhar para o processo de desenvolvimento. Estamos a levar a cabo, de igual modo, a atividade de desminagem de forma direcionada para aquelas áreas onde o governo pretende implantar projetos do âmbito social e não só. Consequentemente, e por bem dizer, dando continuidade, nós vamos, tal como dizia, e apoiando do processo de sensibilização das populações, das denúncias que as populações vão fazendo, vamos descobrindo novas áreas minadas e estas, de facto, serão de igual modo minadas. Determinarmos um horizonte temporal nessa perspectiva não seria, de um lado, muito justo, porque estaríamos talvez a evocar situações que não nos dariam, no entanto, resultados fabulosos daquele indicador que fosse anunciado por nós. Em adição ao que aqui o Sr. Coronel disse, como medida de segurança, o que se tem feito é, lá onde houver necessidade de erguer alguma infraestrutura, visto que as brigadas estão desdobradas em todo o território nacional, ali nós interviemos e fazemos a desminagem. Isto, quer dizer, fica-nos difícil porque tem vezes que a solicitação vem e diz assim: precisamos saber se esta zona podemos construir uma determinada infraestrutura. O que acontece é que nós, primeiro, temos de fazer a desminagem, conforme ele disse, para garantirmos que, de facto, a zona está livre de minas. Esta é a única garantia e é a medida de segurança que se toma para que se façam obras em lugares seguros, se construam estradas em zonas seguras. Agora, precisar o horizonte temporal, eu acho que é uma outra fase, mas o certo é que sempre que houver necessidade para alguma atividade e que careça da nossa intervenção, os técnicos estão disponíveis. Isto é o mais importante. E existem, obviamente, campos identificados.
E existem aquele, conforme dizia aqui, outros que em princípio não são claramente conhecidos. Mas através, por intermédio das comunidades, tem sido possível identificar novos campos. O que acontece é que você chega numa comunidade e pergunta por que não passam ali? Ali o vizinho, uma vez, no ano X, o cabrito dele morreu ali, por exemplo. Então aquela zona automaticamente passa a ser uma zona suspeita. E quando vem para a nossa base de dados, aquela zona é catalogada e prontamente é desminada. E o trabalho prossegue. Isto é o mais importante. Agora, relativamente aos técnicos que realizam a atividade de desminagem, segundo a intervenção de um dos nossos radio-ouvintes, do Albano Candimba, que nos falou do CELS, no Coisa Sul. A maior parte dos técnicos que realizam a atividade de desminagem são militares ou ex-militares. Eles todos, tanto os ex-militares quanto os atuais que ainda continuam como militares, para além da experiência que eles trazem como militares, ainda assim passam por uma formação técnica de desminagem. Portanto, nos termos em que ele colocou a preocupação, é como se alguém saísse da sua casa e fosse tirar as minas. Não é isto que acontece, obviamente. O que acontece é que existe um centro de formação técnica de desminagem e os técnicos passam por este centro e são formados para que realizem a atividade de desminagem. É uma atividade que é realizada obedecendo padrões, procedimentos padronizados de desminagem. E aonde é que este técnico aprende? Obviamente no centro de formação. É por ali. Então ninguém sai da sua casa para realizar a desminagem. Nos termos que o ouvinte colocou, é como se as pessoas, porque ele dizia, eu estava para a coisa, mas não é assim que se faz. A pessoa passa por uma formação, embora traga consigo alguma experiência em termos de desminagem, só assim é que realiza a atividade de desminagem. Este ouvinte, uma atividade complexa. Este ouvinte queria também saber das condições que têm estes homens que fazem estas operações de desminagem. As condições... Entre elas os salários. As condições são as que temos disponíveis. Neste momento, as brigadas de desminagem têm equipamentos, trabalham com detetores de metal, temos máquinas de desminagem e em adição a isso ainda está-se a desenvolver a brigada de desminagem canina. É uma tecnologia bastante interessante, visto que também auxilia a atividade de desminagem. Portanto, como a nossa atividade exige que se esteja no local da tarefa, o dia a dia é de campo, não é? Temos tendas, são criadas as brigadas quando tiverem que se movimentar para uma determinada área, movimentam-se com todo o equipamento de acomodação, não é? Temos tendas, temos viaturas, temos todos os equipamentos necessários para realizar as operações de desminagem. Portanto, tem o básico, o salário vem do Orçamento Geral do Estado. O governo paga os salários dos funcionários, dos técnicos de desminagem da Comissão Executiva de Desminagem. Melhor sublinhar isto. Sim, senhor, creio que o senhor José Luís... Obrigado, eu queria, de facto, apresentar aqui alguns pontos de vista. Para nós, os camponeses, já neste momento não é importante saber se os culpados foram as FAPLA, foi a FNLA, ou quem é que foi. Para nós, interessa-nos o trabalho que está sendo feito e também temos consciência, como disse o seu diretor adjunto do Instituto de Desminagem, que este é um processo, porque conhecemos o país, nós estamos nas comunidades e sabemos, por exemplo, aquele corredor Cuituquanaval, Mavinga, Luiana, Revungo, nós estamos lá, mas é difícil passar por ali. As viaturas neste momento não circulam porque o terreno não permite.
E tanto mais colocar aí pessoas assim, sem um trabalho preliminar para irem disseminar, fica difícil. Nós sabemos, por exemplo, na Huila, sair da Castanheira da Pera para ir até a Caama, até lá ao Xangongo. Sabemos que no Mochico, Alto Zambeze, Caripande, passar por Bundas, Cangama, fica difícil. E nós só queremos de facto que esta comissão continue a contar com os camponeses, porque eles podem auxiliar de facto. E como disse aí o senhor Dio, eles aparecem a dizer que no dia X o cabrito caiu numa mina. Portanto, eles estão lá, viram, para poderem apresentar essas preocupações. E disse alguém, acho que é o Domingos, que falou do Camboja. Eu não sei se o Camboja tem o tamanho de Angola, mas se calhar enaltecer os camponeses os camponeses do Camboja, assim, neste momento o país já deixou de ter minas, mas eu não podia deixar passar algo que ele disse, que o camarada Presidente da República comparou o Camboja com Angola. Eu acho que ele fez uma citação de pessoas que dizem que Angola e Camboja foram os países mais minados do mundo. Portanto, nós não podemos deturpar as afirmações do chefe de Estado com outras. E também gostaria de dizer ao senhor Félix Antônio, quando pede que os atores da guerra deviam assumir as suas responsabilidades. Atores de guerra quem são? Portanto, imaginemos se o país não tivesse as FAPLA. O que é que seria hoje? Portanto, as FAPLA apareceram e fizeram o que fizeram na altura, que acharam que era possível para defender os camponeses. Nós estamos gratos pelo trabalho que as Forças Armadas têm feito e que as FAPLA fizeram, porque afinal de contas hoje estamos a falar de economia, e para falar de economia porque algo já foi feito antes. Como é que vamos desenvolver a economia se não houvesse, não passassem por essas etapas todas de 75 até hoje? Portanto, dizer que nós, os camponeses, temos consciência do trabalho que está sendo feito, estamos disponíveis para colaborar com a Comissão de Disciplinar, com as brigadas de disciplinar que estão nas províncias, e agradecer pelo trabalho que já foi feito para, de facto, diversificarmos a economia. Os dinheiros só podem surgir, podem ser aplicados nos locais onde nós podemos nos deslocar, senão não será possível. Muito bem. Doutor Rui Malaquias, para tomar também a palavra, e economista, olhando para o quadro que nós temos no nosso país, como é que se pode olhar para aquilo que vai ser a ação da agricultura, que se pretende redimensionada ou dimensionada a níveis elevados, para que surtam os efeitos desejados, quando temos ainda áreas vastas minadas da nossa terra? Eu penso que, como também já foi dito aqui, as palavras do Dr. António Agostinho Neto sobre a economia e a indústria são e continuam a ser, acredito, uma espécie de guia orientador para que de facto o próprio processo de diversificação, que para além da própria agricultura deve abranger outras áreas da nossa economia, tem que haver uma forma de nós entendermos a própria agricultura como o centro daquilo que nós de facto queremos para aquilo que é o nosso desenvolvimento, ou para aquilo que vai ser o nosso desenvolvimento. Por que é importante a própria agricultura? Porque nós, primeiro, para nós estarmos de pé, é preciso comer. Temos que nos alimentar. E se nós dependemos de outros, ou seja, importamos aquilo que nós comemos, é como se estivéssemos a pôr em causa a nossa própria soberania. Há um ouvinte, que é o Félix Antônio, ele disse que sempre se vai importar. Claro, importa-se aquilo que não é competitivo produzir aqui. Mas por que é importante desenvolver a própria agricultura partindo do princípio da cadeia até o fim? Eu falo do princípio da cadeia, eu falo, por exemplo, da semente do próprio tomate até a lata de massa de tomate que nós pomos no supermercado. É preciso haver investimentos em toda a cadeia. E por que é que temos que o fazer aqui? Porque assim criamos empregos aqui. Hoje em dia, o que é que nós fazemos? Compramos o que está lá fora, ou seja,
o produtor, os operários que ganham os salários por estar a produzir a lata de massa de tomate estão lá fora. E nós aqui só consumimos já o produto acabado. A própria agricultura, para além de nos trazer essa autossuficiência alimentar, também, ou seja, cria muitos empregos. Desde que nós tenhamos investimentos em toda a cadeia. Nós temos que começar a produzir a semente aqui, a enxada aqui, o trator, como é mais difícil, pelo menos montá-lo aqui. Estão a ver? Essa cadeia toda é que faz com que a própria agricultura, para além de aportar a nossa autossuficiência, crie empregos para a nossa população e assim dá mais dignidade àquilo que de facto é a força de trabalho nacional. Agora, o que nós temos que ter é paciência, que, claro, o momento é mesmo complicado. Hoje os recursos para se investir estão mais escassos, mas não podemos desistir, porque isso é como eu já disse há pouco, isso são daquelas coisas que só nós é que podemos fazer. Ninguém, ou seja, é difícil ter um investidor estrangeiro ou mesmo privado, porque graças a Deus nós em Angola temos uma lei do investimento privado que não faz a distinção entre investidor estrangeiro e investidor privado, e isto é muito bom. É difícil encontrar investidores que aceitem aplicar constantemente recursos no próprio processo agrícola. É um processo moroso. Não é como ir importar um carro e vendê-lo no mês seguinte. Requer tempo, requer paciência. E nós hoje temos uma classe empresarial também que quer ganhos imediatos. Portanto, quem tiver a paciência de investir de facto na cadeia produtiva agrícola é um herói. E como há poucos heróis agora, o Estado como sempre, é que tem que ajudar a criar esses mesmos heróis. E depois, aqui, o que nós temos que entender é que tudo tem que ter origem na própria criação de empregos, na própria criação de infraestruturas dentro do nosso país. Importar, sim, mas importar aquilo que seja mais caro produzir cá dentro, porque assim também diminui o esforço em termos de divisas. Porque nós, hoje, o nosso grande problema também, em termos financeiros, já puxando um bocado a brasa, é que é o Estado a fazer esforço para importar divisas para fazer investimentos públicos, e também o privado a fazer o esforço para importar também bens e serviços para colocar na própria economia. E se nós formos a quantificar em termos percentuais, o que representa a parte das importações de bens provenientes do próprio setor agrícola, nós até iríamos ficar espantados, porque são coisas que de facto temos que importar, mas que em outras situações era de todo importante tê-las, ou seja, produzi-los cá dentro. Portanto, eu penso que o esforço deve ser integrado, a agricultura sim, mas em locais seguros para podermos resolver mais uma vez os problemas do povo. Muito bem. O senhor doutor só falou dos empresários, não falou dos camponeses? E a agricultura familiar, onde é que está? Não, atenção. O camponês, à sua escala, também é, ou seja, aquele empresário não é só aquele que tem uma grande empresa. E nós aqui em Angola até devemos ter a seguinte cultura: é do pequeno que se vai para o grande. Hoje, aqueles que têm as grandes fazendas muitas vezes nem foram camponeses.
Portanto, exato. Portanto, o processo é esse, mas o camponês, mesmo aquele que faz a própria agricultura familiar, hoje ele tem margem e deve ter aquele atrevimento de fazer crescer o seu negócio. Ele também é um empresário mais à sua escala. Portanto, eu acho que as palavras são mesmo para todos. Quem produz deve ser apoiado. Doutor Luciani, não, antes não sei, queria, há pouco pedir a palavra, não sei qual dos senhores pedia a palavra, penso que não, não é? Vamos avançar. Vou passar a palavra para o doutor Luciani Diu, chefe do Departamento de Apoio ao Diretor-Geral do Instituto Nacional de Desminagem, para agora abordarmos finanças. Quanto é que custa remover uma mina implantada no solo angolano? Se é que tem dados em relação a esta matéria. Bom, eu gostaria de, em vez de avançar dados como tal, ou dar uma ideia, pelo menos, gostaria para que se possa perceber também que afinal este é um setor caro, porque não é barato. Queremos que não é barato, não é? Entende-se, permitam-me que eu faça aqui uma definição. Sim, está à vontade. Está à vontade. A desminagem, entende-se por desminagem um conjunto de atos ou ações que visam a detecção, remoção e destruição das minas e outros engenhos explosivos não detonados. E ainda assim, a garantia e controlo de qualidade dessas áreas desminadas. Um desminador, alguém que está em frente do processo de desminagem, é um verdadeiro gestor. Alguns escritores definem o conceito de gestão como sendo um conjunto de técnicas e procedimentos que visam alcançar os objetivos de uma organização através da planificação, organização e controlo daquilo que se faz. Em desminagem é precisamente isso que se faz. Para implantar uma mina, o que o especialista faz simplesmente é pegar na mina, ativar e colocar. Bola no local. Está ali, a mina antipessoal está instalada. Eu não tenho dados precisos, mas há quem diga, se não são dados oficiais, há quem diga que uma mina antipessoal, o custo, esteja ali na ordem dos $40, $50, não mais do que $100. Uma mina antipessoal. Quer dizer que o custo é inferior a $100. Mas para remover uma mina, o que acontece é que você deve pagar o salário do técnico que remove a mina, deve comprar um detetor de metal para remover esta mina, você deve pagar o seguro deste técnico que vai remover a mina, você deve comprar o equipamento de proteção pessoal deste técnico que vai remover a mina, você deve criar condições de alojamento e alimentação do técnico e o transporte. Quer dizer que só olhar para o que eu disse, já vemos que de longe está no custo unitário de uma mina. Portanto, é muito fácil instalar uma mina e acredito ser barato, mas a sua remoção não é assim tão fácil.